a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Queridos e amados irmãos e irmãs, celebramos o 29º domingo do tempo comum, oração, um diálogo com Deus. A palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao fiel aceitar os projetos de Deus, compreender seus silêncios, respeitar os seus ritmos e acreditar sempre no seu amor e na sua misericórdia. O Evangelho apresenta que Deus não está ausente e nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo. Os cristãos devem descobrir que Deus os ama e que tem um projeto de salvação para todas as pessoas. E essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante na amizade com Deus. A primeira leitura do livro do Êxodo nos leva a entender que Deus intervém no mundo e salva seu povo, servindo-se muitas vezes da ação dos homens e das mulheres, mas para que o ser humano possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus, a força do alto. Ora, essa ajuda e essa força brota da oração, do diálogo com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, reze sempre, reze sem cessar. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, sem se referir diretamente ao tema da relação do cristão com Deus, apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o ser humano, entre Deus, o homem e a mulher. A Escritura Sagrada, sendo a palavra com que Deus indica aos homens e mulheres o caminho da vida plena. A palavra deve ser assumida por nós a partir da perspectiva da experiência cristã do encontro com Deus. O Evangelho de Lucas nos apresenta mais uma etapa do caminho de Jerusalém. O texto que hoje nos é proposto vem da sequência do discurso escatológico sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem. A parábola do juízo e da viúva deve ser entendida, compreendida neste ambiente. Trata-se de um texto que não tem paralelo no outro evangelista. No entanto, é similar à parábola do amigo importuno que vem pedir pão no meio da noite e que é atendido por causa da sua insistência, como narra em Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 8. Não esqueçamos que Lucas escreveu o terceiro evangelho durante a década de 80. É uma época em que as comunidades cristãs sofrem por causa da hostilidade dos judeus e dos pagãos e que já se anuncia as grandes perseguições que dizimaram as comunidades cristãs no final do século I. Os cristãos estão inquietos, desanimados e anseiam pela segunda vinda de Cristo, isto é, pela intervenção definitiva de Deus na história para derrotar os maus e salvar o seu povo. Dado o contexto em que a parábola aparece, é certo que Lucas pretende dirigir-se a uma comunidade cristã cercada por essa hostilidade do mundo, que começava a ver no horizonte próximo o espectro das perseguições, que estava desanimada porque aparentemente Deus não escutava a súplica dos fiéis e não intervinha no mundo para salvar a sua igreja. A resposta que Lucas deixa aos seus cristãos é a seguinte: ao contrário do que parece, do que vocês pensam, Deus não abandonou o seu povo, nem é insensível aos seus apelos. Ele tem o seu projeto, o seu plano e o seu tempo próprio para intervir. Kairos, o tempo da graça, o tempo de Deus. Aos cristãos resta moderar a sua impaciência, a sua inquietude e confiar sempre, sempre em Deus, pois Ele virá em socorro da súplica do seu povo para os proteger e os libertar. Diante do contexto da parábola, o que tudo isso tem a ver com a oração? Porque esta é uma parábola sobre a necessidade de rezar. Jesus disse-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar e orar sempre, sem desanimar, como narra no versículo 1. Lucas pede aos cristãos, a quem a mensagem se destina, que apesar do aparente silêncio de Deus, não deixe nunca de dialogar com Ele.
É nesse diálogo que entendemos os projetos e os ritmos de Deus. É nesse diálogo orante que Deus transforma os nossos corações. É nesse diálogo que aprendemos a entregar-nos nas mãos de Deus e confiar sempre nele. Contudo, amados irmãos e irmãs, não permita jamais que o desânimo, a desconfiança perante o silêncio de Deus, da dúvida, te leve a desistir de uma verdadeira comunhão, de um profundo diálogo com Deus através da oração, da meditação da palavra, da reza do Santo Texto. Deus é o Pai e nos ama com amor infinito. Então ande neste mundo como verdadeiro filho e filha de Deus. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe e proteja sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.